A gente está aqui com o pastor Tarek, da Igreja Viela, aqui de Novo Hamburgo, e aqui na Converge o nosso objetivo é auxiliar pastores a plantar, revitalizar e também ter ferramentas para o crescimento das suas igrejas. E nós temos várias igrejas parceiras nossas da Converge que estão somando forças ao longo do caminho para a gente poder fazer isso, e é muito interessante a gente conhecer algumas histórias que podem ser úteis em determinadas fases ou etapas da vida da gente. Não sei se você acompanhou no final de 2024, né, porque saiu em tudo quanto é jornal aqui no Rio Grande do Sul, a Igreja Viela pegou fogo, né, bem no finalzinho do ano ali, acho que na semana do culto de Sim. Natal, né, Tarek? E teve um incêndio na igreja ali, um curto nos refrigeradores, alguma coisa assim, né, ocasionou um incêndio. Eu lembro que 5 e pouco da manhã, a Sol, a esposa do Aham. Tarek, me mandou uma mensagem falando sobre isso, e de lá para cá muita coisa aconteceu, né. Eu lembro que no começo, quando acontece que você vê o drama, assim, o caos da coisa, a sensação é de perda total, e a igreja estava ainda num estágio de conclusão da plantação, ela estava ainda consolidando algumas áreas da igreja, quando de repente perde tudo, né, queima tudo, e não só o prédio físico em si, como as coisas de maneira geral. E e quando a gente olha para o que está acontecendo com a igreja hoje, um ano depois disso, a gente vê o quanto que Deus tem abençoado essa igreja, o quanto que isso não freou o avanço da igreja, pelo contrário, até catalisou algumas coisas. E eu queria que o Tarek falasse para a gente um pouco a respeito disso, Tarek, não só sobre como que isso aconteceu aqui, Sim. mas de uma forma prática, como que pastores que estão nos assistindo podem, daqui a pouco, aprender a enfrentar grandes crises na igreja, de forma que essa Sim. crise não derrube eles Sim. também. Muito legal, Matheus. Então foi dia 19 de dezembro que eu acordo com aquela enxurrada de mensagens e ligações e fico sem saber o que fazer, né, parado, assim. Tinha das poucas situações aonde eu não sabia o que fazer. Aí eu lembro que eu tô sem camisa, com a camiseta na mão, e aí a Sol fala: "E aí, o que aconteceu? Que estão te ligando de madrugada?". A igreja pegou fogo. E aí eu falo isso e digo pra ela: "Eu vou ver o que acontece, depois a gente conversa", e saio. Nisso ela já entra em contato contigo pra tentar me acudir de alguma maneira, que eu saí meio que, desnorteado de casa. Aí encontro a igreja com aquela fumaça toda e literalmente parece que acabou, assim. A sensação que se tem é que acabou, agora acabou, e a igreja vinha num processo muito legal de crescimento, de envolvimento e com os problemas que são bons, superlotação, local para estacionar, muita criança, aquela coisa que plantador adora, aqueles problemas que pastor adora resolver e pensar e ter que lidar, e parece que tudo tinha acabado, né, naquele momento ali. Aí dei uma respirada, conversei com você, conversei com outros irmãos e disse: "Cara, vamos usar isso como um catalisador, né, para conseguir avançar". Foi muito legal, porque a própria igreja, a membresia respondeu. Então as pessoas ficaram sabendo, porque foi divulgado em todos os lugares aí, ou na grande maioria, e iam até o local do incêndio, me abraçavam, choravam e a gente precisa responder. Foi legal, foi muito bom também até o pessoal que comentava nas redes sociais, comemorando o incêndio. "Ah, que bom que pegou fogo", pedindo pra aquelas coisas de Sei, hater, né, sei. dos Ah, o o fogo pessoal do céu caindo isso, aqui, eu lembro dos comentários. inúmeros comentários assim, e isso de alguma maneira contribuiu também, porque o pessoal disse: "Cara, que isso, a gente tem que dar uma resposta para esse pessoal". E foi muito legal, porque no dia 19 mesmo a gente já saiu dali, as pessoas saíram: "Vamos alugar um lugar, e para fazer o nosso último culto", que era o nosso último culto do ano, "e ano que vem vamos começar em procurando um lugar". Então a coisa se deu muito rápida, foi bom, o incêndio foi bom para nós, é como a história de José, Deus transformou o mal que os irmãos fizeram em bênção, Deus transformou em bênção. Porque nós fizemos o culto, alugamos um local aqui perto, e eu lembro que eu fiz uma relação das coisas que não tinham sido queimadas, né, essa cruz aqui não foi queimada, ela sobreviveu, tá chamuscada do incêndio, mas ela tá inteira, e eu comecei a fazer a relação das coisas porque a gente estava fazendo uma série sobre o Natal, preguei sobre o Natal,
e depois, vou fazer uma relação para vocês do que sobrou. E aí falei, a cruz sobrou, o púlpito tinha sobrado, o púlpito sobrou, e comecei a listar o nome das pessoas. O Moisés, a Luísa, o Brian, isso, aquilo, e aquilo uma comoção geral, né. E aí a galera falou assim: "Cara, a gente tá vivo, a treliça queimou, mas a videira permaneceu verdadeira e muito mais forte". E foi muito legal, porque final de ano nada funciona, você sabe disso, né. Uhum. Mas naquela última semana, antes do dia 23, a gente alugou este prédio aqui, e assinou ele dia 2 de janeiro. Tudo aconteceu. Tudo isso aconteceu em 4 meses. Então, como que o plantador, o pastor pode lidar com os momentos de crise? Ver como oportunidade, é oportunidade. O que mais nós precisamos, Mateus? Nós temos a melhor palavra do mundo, nosso povo é o melhor povo do mundo. Nós não o pastor, o plantador precisa se automotivar, a gente falava sobre isso, né, na época que aconteceu, cara, você precisa se automotivar. E aí eu lembro que você citou pra mim o Gladiador, né, Hum. e aí a frase do Máximos, né, "Vamos fazer em vida o que vai ecoar na eternidade". Eu usei essa frase aqui durante todo o processo de reconstrução, e Hum. nós literalmente fazemos isso quando proclamamos a verdade do evangelho. Hum. Fazemos em vida o que ecoa. Então acho que uma maneira do plantador, do pastor se motivar é pensar nos momentos de crise, de perda, de fogo, como momentos de oportunidade de crescimento e de vivacidade, né. Acho que Bacana. Eu acho que quando a gente vê, na história como um todo, né, quando a gente olha a história de grandes países, das grandes guerras, quando a gente vê a história de grandes igrejas, né, nós tivemos pastores famosos aí no sim, passado que passaram por incêndio nas suas sim, igrejas também, né, e sempre que a gente vê, o que que marca, um grande líder, uma grande história, uma grande igreja, é justamente como que as crises são respondidas, né. sim, Crises chegam para todos, de diversas maneiras, em diversas frentes, e mas, infelizmente, a maioria de nós, quando a crise se abate, a gente tem aquela sensação de que, parece que Deus, sim, sei lá, não está comigo, não enxergou isso aqui, ou parece que ninguém está comigo, as pessoas são contra sim, mim, ou a sensação de autocomiseração também, né, "Puxa, depois de tudo que eu tenho feito para Deus, para as pessoas, por essa família que está saindo da igreja, por essas pessoas aqui que não estão contribuindo sim, financeiramente para a igreja avançar, ou por essas outras pessoas aqui que estão abandonando os ministérios, fechando as suas casas para não ter grupos, sim, acontecendo ali. Eu acho que tem um monte de crises que a gente poderia citar ali. A resposta que o líder dá em momentos de crise, normalmente é definidor para a gente ter uma grande liderança, uma grande igreja, uma grande história. Na Bíblia a gente vê isso, a Bíblia é basicamente, eh, histórias de crises, né, quase que do início ao fim, porque o cara acordou, tudo que ele planejou deu certo e ele foi dormir, não vale nem a pena graças contar uma história dessa, né. Então, você pega a história do Abraão lá, que a gente tem pelo menos uns 100 anos da história da vida dele registradas na Bíblia, né. Se você espremer tudo ali nos poucos capítulos de Gênesis, a gente tem, sei lá, se tiver 1 ano de história, dos 100, sim, é muita coisa, mas marca normalmente momentos de crise, né, problemas familiares sérios que ele tem que enfrentar, a crise na questão dos filhos, de sim, poder ter filhos, de esterilidade da mulher, etcétera, a briga da mulher com a serva que teve aquele é, filho, situação de Sodoma e Gomorra, né, a crise com Ló, a sim, crise com Sodoma antes, sim, quando foi capturado pelos babilônios lá, e se a gente for olhar, esse é um de vários exemplos, né, a Bíblia só conta história de crise. é, O dia que deu tudo certo na vida do cara, a Bíblia nem conta essa não foi história. registrado. Não foi registrado, porque isso aí beleza, Sim, até os gentios é, conseguem lidar com isso, né, até os pagãos, assim, o fazem, então como que você, olhando para essa perspectiva, assim, de crises, da avalanche de sentimentos que a gente tem em momentos assim, eh, de forma, assim, prática, dá 2 ou 3 passos. Aconteceu a crise, pegou. O que que o pessoal que está assistindo a gente poderia fazer para poder: "Cara, deixa eu me sim. recompor e avançar"? O primeiro ponto eu acho que é avaliar, né, aconteceu a crise,
qual foi o passo, né. E é bom ter uns processos, assim, ter uma estrutura onde você possa olhar para trás e ver: "Por que a crise aconteceu? Será que eu não teria a previsibilidade disso? Eu não conseguiria, de alguma maneira, ajustar? Beleza, tá, teria como fazer. Então, agora não acontece mais, não vou errar mais nisso, resolver". Então acho que a primeira coisa é fazer essa autoavaliação. "Ah, será que pegou fogo porque eu estou muito errado, estou fazendo as coisas muito erradas?" Foi uma das questões que eu tive. "Não, não estou". Então o que que será? Aí eu gosto do exemplo de Jó. Deus fala assim: "Olha como é bom ele, como faz as coisas certo, como isso, como aquilo". Aí Satanás: "Então deixa eu bagunçar a vida dele". "Não, vai lá, bagunça então, vai dar tudo certo". E dá tudo certo. No momento de crise eu vejo assim, pô, fiz uma autoavaliação, tô tentando fazer tudo certinho, tô tentando caminhar com o Senhor e aconteceu uma crise muito grande, né, alguém saiu, o pessoal tá debandando, as coisas não estão dando certo. Ah, talvez eu esteja fazendo um bom trabalho, e aí Deus está permitindo que essas coisas aconteçam para fortalecer em mim ou para que eu desenvolva. Então é isso, ver como oportunidade, ver como oportunidade. Então é essa autoavaliação, depois ver como oportunidade, e se é uma oportunidade, então eu tenho que trabalhar. O que que eu posso fazer? O que que eu consigo tirar disso aqui? Eu acho que esses 3 passos me ajudaram, acho que ajudam qualquer um, assim. Primeiro fazer essa autoavaliação. Essa crise aconteceu porque eu não de alguma maneira não tive a previsibilidade dela. Se eu não tive, eu preciso ajustar. E aí acabou no primeiro estágio. Não, mas não tinha o que fazer, não tem como se precaver para isso. Tá, então eu vou ver isso como uma oportunidade de bênção. Isso é Deus querendo me de alguma maneira que eu avance, né, equibalo, Deus me empurrando pra uma coisa maior. Então vou fazer o que eu tenho que fazer, vou usar as ferramentas aqui e vamos melhorar. Legal, Acho que é legal. isso. Cara, tem sido um prazer Prazer é meu, caminhar contigo e é muito ver bom. tudo que Deus tem feito aí, né, Deus tem na sido tua bom. igreja, na tua vida, na tua família. Amém. Deus continue te abençoando. E você que está assistindo a gente, se você gostaria de caminhar junto, de somar forças conosco aqui nessa tarefa de evangelizar o sul do Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer conversar contigo, aproximar e a gente ver o que nós podemos fazer por você e como que você pode também somar forças com a gente nisso tudo.